Voltamos, desculpa gente aí pela... Fui mexer aqui, acabei desligando sem querer. Perdoe aí a minha ignorância com a tecnologia. Então, espero que vocês entrem aí de novo, me desculpem, me localizem de novo aí. Regina, desculpa, viu? Compartilha aí, Tiago Barro, desculpa, Tiago. Eliane Vieira, bom dia, desculpa. Quer ver quem mais aí para entrar, para eu pedir desculpa. Desliguei, apertei o botão errado aqui. Caruaru, Pernambuco, Tiago Barros. Então, continuando aí o vídeo anterior, né, que a gente, sem querer, desligou. A primeira coisa é informar, gente. A sexualidade humana, ela é muito complexa. E nós somos muito ignorantes de sexualidade. Marluce de Recife, né? Bom dia, Marluce, compartilha para nós aí. Então, nós somos ignorantes de sexualidade. Vamos compartilhar para ver se a gente consegue recuperar a audiência que estava alta e caiu aí com meu dedinho nervoso aí que apontou. Leila Tavares, a Marluce dizendo ok, olá. Regina Josefa, eu moro em Arco Verde. Rosimar, tá. Marca aí a palestra que eu vou aí. Rosimar, Fabielle Monteiro, estou até com medo de mexer aqui. Natalícia, daqui da Flórida. Bom dia, meu amigo, está dizendo a Rosiner Nascimento. Fabielle Monteiro, Natalícia, que é da Flórida. Solange Medeiros. Então, compartilha para nós aí. Drica Oliveira, bom dia, de São Paulo. Ok, Drica, legal. Eu acabei de falar com um amigo de São Paulo que fez aquisição de uns livros para eu mandar para lá. A Natalícia, bom dia, querida, saudades, Deus te abençoe. A você também, minha querida. Lembra que a próxima vez que eu for à Flórida nós vamos almoçar. Eu, você e Fagundes, hein? Amigos para sempre. Cândida Arruda, a minha amiga lá da Flórida também. Então, primeira coisa é nos informarmos, né? Estudar o assunto, informar sobre o assunto. Não terminou não, James, desculpa, fui eu que apertei o dedo no lugar errado aqui. Então, informar sobre o assunto, né? A gente não conhece nada sobre sexualidade. Como não conhecemos nada sobre sexualidade, também não conhecemos, Marli Pinto, minha querida amiga psicanalista, também não conhecemos sobre homossexualidade. Andressa Vassolé, a gente tem mania de falar sobre essas questões do ouvir dizer. E às vezes você ouviu de uma pessoa mais ignorante que você. Patrícia Guilherme de Sá, bom dia. Ignorante não no sentido de xingar a pessoa, pessoal. Ignorante que ela ignora o assunto. Tem pessoa que tem uma facilidade de falar sobre o que ela não conhece, que é uma coisa espantosa. E aí ela acaba convencendo pessoas que não sabem que o que estão ouvindo são pérolas jogadas ao vento, são palavras jogadas ao vento, são palavras de uma pessoa que não sabe o que está falando, né? Então a gente precisa se informar. Maxi Moreira, minha amiga Maxi Moreira, lá de Leopoldina, Minas Gerais. Então é importante que a gente se informe, conheça a nossa própria sexualidade, conheça a sexualidade, conheça a homossexualidade. Porque se é o meu filho, se é a minha filha, eu tenho que saber como lidar com esse assunto. Então é importante que eu saiba lidar com esse assunto. E para isso eu preciso informar. Então primeiro vamos lá, como é que funciona a questão da sexualidade? A sexualidade humana, ela é algo que é diverso no ser humano, como a inteligência. Então, nós somos iguais fisicamente? Então também não somos iguais sexualmente. Não somos iguais na inteligência. Não somos iguais no sentimento. Não somos iguais na abstração, na subjetividade. Porque nós somos diferentes. Deus nos criou diversos. Então querer determinar um comportamento para uma pessoa é muito complicado, porque você está tentando padronizá-la pelo seu comportamento. Só que ela é diferente de você. Então ela vai se comportar diferente de você. E na questão da sexualidade é exatamente isso que acontece. E o homossexual, ele nasce homossexual. Ele não vira homossexual. Se ele não vira homossexual, ele não pode desvirar. Entendeu? Ele já nasce. Ele já demonstra as suas características desde pequeno. E isso não quer dizer que ele é afeminado. Tem homossexual que não é afeminado. Regina Josefa, amigo, se você
vir para minha cidade, traz nosso amigo Magno, ele quer conhecer minha cidade, uma palestra com vocês dois seria muito legal. Enfim, Regina, não sou eu que vou, é a pessoa que nos convida, entendeu? Alguém organiza o evento e me convida, e aí eu vou. Eu não cobro nada, é de graça, eu vou de graça, a pessoa só tem que pagar a minha passagem, hospedar-me e me dar de comer aí, porque eu não posso ficar sem comer. Como aqui na Flórida. Eu estou aqui hospedado na casa do amigo Carlos. Essa casa aqui tem lareira, quer ver? Vou mostrar para vocês. Ah lá, tem lareira, coisa mais chique. Então, eu estou aqui a convite, então vou a convite, ok? Hércules Fernandes, Nova York, não é isso, Hércules? Prazer em revê-lo, meu amigo. Assim como a Ivana, que é de Nova York, está aí também ao vivo. Então, o homossexual, ele nasce homossexual. Ele não se torna homossexual. É importante ter esse conceito. Até para liberar a culpa do familiar. Porque muitas vezes a mãe diz assim, ele virou homossexual porque eu coloquei ele para fazer as coisas de menina. Porque eu dei ele brinquedos de menina. Não há nada disso. A pessoa gente. Ela nasce. Ela é assim. E aí, então, não quer dizer que porque é afeminado vai ser homossexual, não quer dizer que porque é forte vai ser heterossexual. A pessoa é homossexual. Ela é. E aí, mas como é que ela se percebe homossexual? Quando ela começa a sexualidade, né, gente? Como é que a gente se percebe hétero? Quando a gente começa a nossa sexualidade. Então, a partir da adolescência, a partir da puberdade, o menino vai perceber que ele sente atração por outro menino. A menina por outra menina. Então, aí ela vai ser caracterizada como homoafetiva, como homossexual. Mas é só o nome também. Porque, na verdade, é tão diversificada a sexualidade que se a gente fosse classificar devidamente, a gente tem que inventar um monte de nome. Então, mas é só uma nomenclatura. O fato é que é diferente da gente, É sempre muito esclarecedor, sábio, que o nosso Mestre Jesus te abençoe. Obrigado, Eliane Vieira. Então, primeiro a gente precisa conhecer, entendeu? Saber que a pessoa é. E a partir do momento que a pessoa percebe, que ela se percebe homoafetivo, não é que ela virou, ela sempre foi, mas que ela se percebe e que ela confessa para a família, é muito importante que a família a apoie. Porque para ela lidar consigo mesma já é difícil em um mundo homofóbico, em um mundo em que os religiosos discriminam, em um mundo em que os empresários discriminam, em um mundo homofóbico. Essa é a ideia. A homofobia é uma característica do mundo moderno, com raras exceções. Aliás, eu fiquei sabendo que tem uma cidade aqui do estado de Massachusetts, que, fiquei sabendo ontem conversando com um amigo, que é a maior cidade gay do mundo. O prefeito é gay, o padre é gay, o pastor é gay. Então, assim, drag queens andando pela rua, divulgando shows. Então, a cidade se tornou uma atração turística em função disso. E ela fica bem na ponta. O Massachusetts é como se fosse uma bota, É uma ponta do litoral. Então, bem na pontinha, onde encontra os dois oceanos, tá ali a cidade, Eu me lembro agora o nome, mas dizem que é muito famosa. Eu, inclusive, fiquei curioso para conhecer. E então, quer dizer, um lugar desse a pessoa já se sente mais à vontade, porque é um problema sério isso, Isso eu acho que eu consigo fazer uma analogia, gente, com a época da escravidão, quando o negro não era aceito socialmente, na igreja, na família, no trabalho. Ele não era aceito no meio intelectual. Tinham que construir igrejas para pretos. A igreja do Rosário, de Nossa Senhora do Rosário, era normalmente uma igreja construída para os pretos frequentarem. Eles eram católicos, mas tinham que frequentar um outro tipo de igreja. Então, essa discriminação contra o negro, a discriminação contra a mulher. Então, a mulher não era aceita. A mulher não podia falar na igreja. O apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, ele fala que a mulher não levante a voz na igreja, que ela obedeça ao marido. Então, quer dizer, observe como mudou. Então, eu tenho certeza, eu acredito na evolução, que também um dia vai mudar essa nossa relação com o homoafetivo, com a questão em lidar com o homossexual. Mas para que o filho, a filha, possa dizer para você
confessar para você a sua realidade sexual, a sua orientação sexual e não escolha sexual, como muitos dizem, né? Não é uma escolha, gente. É uma orientação, é uma identificação. Porque se fosse escolha, a gente que é hétero também deveria escolher, né? Em dado momento eu falo, será que eu sou gay? Será que eu sou hétero? Não tem isso. Eu me identifico hétero e vou. Com gay é a mesma coisa, né? Com a lésbica é a mesma coisa. Então, a primeira coisa é você se identificar, né? Se perceber. E aí, para isso, tem que haver na família esse diálogo, essa proximidade que se constrói na infância, que se constrói no respeito à característica da criança e depois do adolescente. Então, essa proximidade do pai dizer, meu filho, como é que foi a escola hoje? Meu filho, como é que foi a sua prova? E não dizer, meu filho, você passou, você fez uma boa prova, cobrando. Mas de perguntar. E o filho ter o direito de dizer, papai, não fiz uma boa prova. Por quê, meu filho? O que foi que houve? E aí os dois dialogarem. Né? A filha dialogar com a mãe, com o pai. Esse espaço de diálogo vai permitir ao filho poder se confessar aos pais a sua identidade sexual. Isso é fundamental, porque se ele se fortalece em casa, e aí fica difícil, fica fácil ele lidar fica menos difícil ele lidar com a discriminação do mundo. Porque os nossos familiares é a nossa base. A família é a nossa base. A família é a base que sustenta a sociedade. Né? Então, se eu tenho uma base sólida, eu encaro o que vem. Então, eu quero muito agradar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Eu quero estar em harmonia com eles. Se eu estou em harmonia com eles, deixa eu mexer que ele subiu uma mensagem, sabia. Patrícia Silva, meu professor, obrigado, Patrícia. Hércules Fernandes está dizendo o seguinte, deixa eu tomar cuidado para não desligar de novo. É tão natural que desabrocha com o desenvolvimento da energia genésica. Muito bom, Luísio. Iraci, minha tia Iraci. Obrigado, tia, beijo. Ivanilda Pereira, a nossa Ivana, o Hércules é de Nova York, juntamente com a Ivana, de Nova York. Que mais? Vou compartilhar, abraço, compartilha sim. Marlúcia Rangel, de Recife. Que mais? O Breno Cabral, Apenas Verdades. E aí, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que foi a Marlúcia que é a última aqui. Então, é esse o desafio, né? A Natalícia disse, já compartilhei. Então a gente tem que compartilhar porque para a gente manter aí a audiência, né? E enfim, espalhar aí essa ideia, esse esclarecimento acerca disso. Então, se você coloca esse espaço de diálogo com seu filho, com a sua filha, se você não censura ele desde cedo, porque veja, a gente tem que parar com essa história de querer formar cidadãos, colocar na forma, igual faz pão, igual faz bolo. O ser humano não se enquadra em forma. Eles não podem ser formados. Eles são livres. Marlu está dizendo, a cidade é Provincial. Eu não sei, me deu uma dúvida agora. Na live que eu desliguei sem querer, depois eu vou nominar, tá o local. Né? Eu identifiquei o local, Marluce. Não sei. Agora, se eu parar de novo, se eu botar meu dedinho de novo, vai desligar de novo. Então, eu tenho que ficar esperto. Então, essa proximidade de não querer formar cidadãos, formar cristãos, colocar numa forma. Não, gente, o ser humano é livre. Ele não tem como você limitá-lo. Ele é o que é. E a gente tem que aprender a amar como eles são. Amar os filhos como são, amar os amigos como são, amar o companheiro, a companheira como ela é, e não querer que ela entre na nossa forma. Sabe o que é isso do ponto de vista da psicanálise? Isso se chama narcisismo. É quando eu quero que o outro seja a minha medida. E isso é um equívoco.
é uma falha. Mas se eu, vamos raciocinar aqui, se eu dou essa liberdade, e aí o filho vai se confessar para mim. E aí o filho se confessando para mim, é um mundo novo. Uma mãe falou comigo, Luiz, meu filho de 15 anos disse que é gay. O que é que eu vou fazer agora? Eu disse, conversa com ele. Peça a ele para te dizer como é que você vai lidar com isso. Né? A Eliana está dizendo amar, e o mais importante, que ela colocou em letras maiúsculas, respeitar. Mas, na verdade, Eliana, você sabe o que acontece? Esse conflito da família com o homoafetivo é uma denúncia de que a família não respeita. A família não respeita os outros também. Só que no caso do homoafetivo, isso vai para o ventilador. Mas isso acontece com todos os demais. A gente não aceita o filho que segue uma carreira diferente daquela que a gente quer. Aquele que vai mudar numa outra cidade. Aquele que se casa com a mulher que não é aquela que a mãe gostaria. Então, respeitar o direito do outro ser como ele quer. O Chico Xavier tem uma frase que ele diz assim, ao outro o direito de ser como queira e a mim o dever de ser cada dia melhor. Então, se eu tenho que impor alguma coisa, é para mim, para o outro não. O outro tem o direito de ser como ele quer ser. É essa a questão. Ele tem direito de ser como ele quer ser. E aí, quando o filho confessa para a mãe que é homossexual, a mãe me pergunta o que eu vou fazer. Eu digo, conversa com ele. Peça a ele para lhe ensinar, para lhe dizer como é, como ele quer, como vai ser. E não se preocupe com o que as outras pessoas vão dizer, vão pensar, vão se comportar. A primeira pergunta, bem capitalista, é a seguinte: as outras pessoas pagam as suas contas, mesmo que seja da família, aquela família mais distante. Se não paga, não tem nada com a sua vida. Preste atenção no seu filho, na sua filha, no seu pai, que também tem pai que se define homossexual depois de ter os filhos. São pessoas que você ama. Como é que o seu patrão vai pensar? Como é que a sua professora vai pensar? Como é que a igreja vai pensar? É secundário. O que é que o pastor vai pensar? Secundário. O que é que o padre vai pensar? Secundário. O que é que o dirigente espírita vai pensar? Se ele disser que é coisa de espírito inferior, que vai perder a reencarnação, que vai para o umbral, manda esse espírita pastar. Ele é um ignorante. Ele não sabe do que ele está falando. Questão 200 a 202. Pergunta Allan Kardec, tem sexo os espíritos? E eles respondem, não como imagineis. Entre eles há uma troca de energia, de afetos. Então, vai vir mais coisa por aí. Então, não dá para a gente dizer como é que os espíritos pensam. Dizer que os espíritos são homofóbicos. Porque não são. Dizer que Jesus era homofóbico. Porque não era. É ignorância. Então, com o ignorante, você leva o esclarecimento. Você não vai escutá-lo. Porque ele não merece ser escutado, já que ele tem preconceito. Ele não sabe do que fala. Quem sabe do que fala é o seu filho. É a sua filha. É o seu pai. Ou seja, o homoafetivo. Ele sabe. Os outros não sabem. Sabe como que eu aprendi a lidar com o homoafetivo? Porque no meu consultório, eu não pergunto qual é a orientação sexual da pessoa antes, não pergunto a religião. Eu pergunto lá dentro, até para eu saber como lidar. Mas para marcar consulta, não. Então eu pensei, como é que eu vou fazer para eu lidar com o homoafetivo? Eu passei a conversar com eles. Pedi a eles para me ensinar como é que era o mundo deles. E olha, eu aprendi muito. O meu livro Desafios da Alma tem 6 ou 7, um terço do livro é dedicado à homoafetividade.
homoparentalidade, que é o que a gente está discutindo, homoafetividade, relacionamento homoafetivo, crise no relacionamento, vários capítulos lidando com a questão da homoafetividade. É o meu penúltimo livro. O meu último, porque o último é do Giordano, né? O Desafios da Alma. Então, é um desafio para a alma. E eu, então, para eu aprender, eu conversei com eles. Eu escutei eles. Eu escuto ainda hoje. Eu aprendo ainda hoje. Eu dizia, sabe o que eu dizia? A escolha sexual. Aí um homossexual falou para mim, o senhor escolheu ser hétero? Calou minha boca. Ele falou, se o senhor não escolheu ser hétero, como é que eu escolhi ser homo? A gente não escolhe. A gente é. Então, se é. Eu vou amar meu filho se ele tiver os olhos azuis, ou eu vou amar do jeito que ele é? Eu amo do jeito que ele é. Na questão da sexualidade é a mesma coisa. Eu tenho 5 filhos. Eu não vou escolher para eles que, meu filho, se você for hétero, eu vou te amar. Se você for homem, eu não vou. Não, isso não existe. Isso é delírio. Hélia Vieira, bom dia, Luísio. Rafael Azevedo, obrigado, Rafael, um abraço. Então, é o outro que vai te dizer como é que é. E aí essa mãe, né, que o filho tem 15 anos, ela disse, eu estou fazendo um esforço imenso, Luísio, para aceitar a homossexualidade dele. Eu digo, não se esforce tanto, relaxa. Deixa ele te envolver com o amor dele. Perceba o grande filho que você tem em casa, que realmente é um rapaz educado, um homem de bem, um rapaz estudioso. Meu Deus, o que os pais querem mais? O menino não tem vício. O que os pais podem querer? Eu quero que os meus filhos não sejam viciados para não perder a lucidez, a consciência. Eu quero que os meus filhos se apliquem nos estudos para construir um futuro legal. Eu quero que os meus filhos sejam educados no trato com as outras pessoas. E que mais eu vou querer? Eu digo, seu filho é perfeito. Você não tem que querer mais nada dele, não. Agora, você é que tem que relaxar e aceitar, eu disse para ela. Ela disse, Eu disse, agora se prepare para você receber o namorado dele. Ela, não, na minha casa não. O Hélio não vai namorar na sua casa, não? Então sua casa não é a casa dele, né? Ele vai ter que fazer igual a muitos homossexuais que tem que sair de casa para viver, porque não podem viver em casa com os pais. Que pena, eu disse para ela. Eu falo com todos os meus filhos que com 25 anos é a idade limite para eles irem embora. Para eles irem embora, para eu poder curtir a mãe deles, porque não é possível. Eu tenho 5 filhos e a vida inteira a minha casa ficou cheia de menino. Então a hora eles têm que ir embora, para eu curtir a minha esposa. Mas como filho, não como homossexual. Então, o menino de 17 tem que ir embora. Saudades dos momentos de fraternidade de suas Rafael Azevedo. Tão iluminadas palavras no Ceifa. Que Deus continue sempre te iluminando, meu caro irmão. E o Rafael, obrigado, Rafael. Obrigado pelo carinho, pelo dote musical, né? Então, escuta ele. Aí eu disse para a mãe, receba o namorado dele. Chame ele de genro. Deixe ele à vontade na sua casa, como a gente recebe o namorado dos nossos filhos, héteros. Então, chegou... Eu tenho 2 filhas casadas, né? Quando chegaram meus genros, eu olhava assim, cara feia. Esse cara é com medo de mim, né? Esse pai é perigoso. Ele disse, olha, cuidado com a minha filha. Olha como que você vai tratar ela, rapaz. Eu cato você no inferno se você aprontar. Fazia aquele medo neles, né? Aí depois eu percebi que eles eram bonzinhos. Aí eu ia relaxando. E eu os amo. Tenho 2 genros que eu amo, meus genros. Mas se fossem genros casados com os meus filhos, eu também ia amá-los. Então, é seu filho, sua joia preciosa. Ele é assim. Ele não é mais, não é menos. É apenas uma característica dele. Eu tenho a pele negra. Então você não vai gostar de mim porque eu tenho a pele negra, eu tenho que ter a pele branca para ser seu amigo? É isso? Os meus olhos têm que ser azuis para eu ser seu amigo? É isso? Então eu não quero ser seu amigo. Fique longe de mim. É a mesma coisa se eu fosse homossexual e dizer, para eu ser hétero tem que ser seu amigo, então sai fora de mim. Fica longe de mim. Você não merece a minha companhia. É por isso
que muitos homossexuais saem de casa, não porque está na hora de sair, não porque precisam construir suas vidas, mas porque não podem viver a sua sexualidade dentro de casa. Receber um namorado gay, uma namorada lésbica do seu filho, da sua filha, não significa que eles vão transar na sua frente, como hétero não transa. Aliás, às vezes transa. Então, o respeito independe da questão. E a orientação sexual não vai definir respeito. O que vai definir respeito é o caráter dele. Tem pessoa que é mau caráter. Mau caráter hétero e mau caráter homo. Mau caráter bi. Tem nada a ver com a sexualidade, compreende? Tem mau caráter em tudo enquanto a situação. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vai namorar, vai conversar, vai pertencer à família. Pertencimento. É isso que o seu filho precisa. Pertencimento. E tem o inverso, que não dá pra gente conversar hoje porque demora. Que é o pai que se declara gay para o filho. Eu atendi alguns casos, um em específico que me marcou muito, que o pai é gay e a filha era homofóbica. Mas esse é assunto para um outro momento, né? Estamos hoje com a audiência grande, hein, gente? Mesmo com o meu problema lá de ter apertado o botão errado aqui no smartphone. Deixa eu tentar de novo, espero que era um bagunço de novo aqui. Parou no Rafael. Eu sabia que tinha mais gente embaixo aqui. José Magno, depois a Carolina Coutinho, falando grandes ensinamentos, como sempre, parabéns. O José Magno está dizendo, bom dia, amigo, estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, parabéns. Ô Magno, alguém aí está dizendo para eu e você fazermos uma palestra juntos. Já pensou que dobradinha, cara? É um prazer. Eu disse a ela que ela só tem que fazer o convite. Alguém tem que organizar o evento, que eu vou lá falar. Eu e você, né? Eu não cobro nada, eu acho que você também não cobra. Só a passagem e a hospedagem, né? Que aí não é cobrar, é para eu sobreviver. Senão, sem comer, eu não posso viver, né, gente? Ariela Monteiro, o Carlos Prete, meu amigo lá de Colatina. Então, um abraço aí para todos os colatinenses. Compartilha para nós aí. Então, é um assunto para uma outra. Mas olha só, acolha o seu filho, acolha a sua filha. Ele é o seu maior tesouro. Você vive para fazê-lo feliz. Faça ele feliz. A Bárbara, minha filha, está entrando agora lá de Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo. Então, ame seu filho, ame sua filha. Se é gay, se é lésbica, se é hétero, se é católico, se é protestante, se é espírita, se é do candomblé, se é ateu, não interessa. O seu amor tem que estar acima de tudo isso. Se é à toa, né? O seu amor tem que estar acima de tudo isso. Eu tenho visto mães, pais, verdadeiros heróis que arrancam os filhos de dentro das drogas, de dentro das cracolândias, de dentro da loucura. A Adriana Massardi, bom dia. Jorge Gomes Buiu, abraço de todo Juiz de Fora. Abraço, Jorge. Abraço. Então, muito obrigado. Muita luz para você também, meu amigo. Então, se eu vejo esses pais, cara, um pai, sabe o que ele fez? Ele internou o filho no sanatório, numa clínica para doentes mentais, que é o filho dependente de cocaína. E ele ficou internado junto com o filho lá, 60 dias. Marília Mello, da Itália, de Milão. Isso sim é que é dor, né? Tá ali. O filho que encontrou o filho numa Cracolândia e levou para dentro do sanatório e ficou com o filho lá até o filho se recuperar. Isso sim é problema. Um filho que está doente, está com câncer, e o pai tem que passar noites a fio no hospital, né? O filho que está envolvido no crime, e o pai e a mãe têm que comparecer a uma delegacia e a uma audiência com o juiz. Isso sim é problema. Agora, gente, o filho homossexual, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Não invente chifre na cabeça de cavalo, que você vai acabar achando. Não invente moda. Isso não é problema, isso é um delírio da sua cabeça.
Ter filho homoafetivo não é ter problema. Problema é você na vida dele. Você deve pensar assim, meu Deus, eu sou um problema na vida do meu filho, da minha filha. Eu preciso melhorar. Você tem que se tratar. É você quem está doente, não ele. Não me venha com história de tratar de filho homoafetivo. Trate você. Você está adoecido. Você está adoecido. Porque você está vendo o mundo quadrado. Você está vendo o mundo turvo. Você está vendo o mundo míope. Esse é o seu problema. O problema está com você e não com seu filho. E aí, como seu filho vai se comportar no mundo, vai depender de como você se relaciona com ele. Porque se você o agredir, ele vai sair agredindo também as pessoas. Porque ele vai imaginar não precisa nem imaginar. Porque as pessoas vão agredi-lo. E aí ele vai ter que se defender. Então quando você vê às vezes o pessoal na parada gay, na parada do orgulho gay, agredindo, é porque eles estão se defendendo. Porque a gente não sabe o que é um mundo homofóbico como o nosso. E assim, com toda certeza, eu acredito na evolução, eu acredito na humanidade, eu tenho certeza que nós vamos amadurecer isso. E aí vai ser muito legal. O mundo vai ser muito mais leve. O mundo vai ser muito mais interessante. O mundo vai ser muito mais completo, diverso. E isso sim é o mundo que Jesus nos prometeu. Eu vou terminando por aqui, agradecendo a vocês pela atenção. Amanhã provavelmente vamos fazer o Manhã no Divã também mais tarde como hoje, só que será do estado do Colorado, da cidade de Denver, que eu vou conhecer amanhã, junto do meu amigo Judas Tadeu. Muita paz, um grande abraço, fiquem com Deus. Desculpem se eu não citei o nome de alguém, né, que às vezes passou aqui. Um abraço aí para Andressa Azevedo Dias, né? Bom dia, Andressa. Muita luz, muita paz a todos. Compartilhem esse vídeo. Mais do que isso, gente, compartilha, salva, manda para o WhatsApp, manda para o Facebook. Olha, tá liberado, hein? Eu não tenho direito autoral sobre isso. A Hélia fala, fica com Deus. A Luísa, boa viagem, boas palestras. Obrigado. A Andressa está dizendo, muita paz. Deixa eu só identificar. Hélia Vieira, muito obrigado, Hélia. Fica com Deus. Um grande abraço, amigos. Eu fico tentando aqui, porque não dá a vontade nem de terminar, né? Mas tem que terminar, eu tenho agora uma outra atividade. Fica com Deus.